Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lua Serena e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que vem sendo debatido bastante, vem sendo falado bastante e eu acho que é importante tecer alguns comentários à luz do paganismo. A gente vai falar sobre espiritualidade tóxica. Então, eu relutei bastante para falar sobre esse tema porque a gente vê muita gente falando, então às vezes eu acho que pode ser um pouco mais do mesmo. Mas se for, de repente é importante para contribuir. Uma hora entra na cabeça das pessoas, né? Então assim, primeiro pra gente contextualizar, de repente você tá vendo esse vídeo e talvez você não saiba, né? Mas existe um conjunto de pessoas que é uma minoria, inclusive numérica, de pessoas que professam uma fé não monoteísta, e assim, isso é um conjunto pequeno, e dentro desse conjunto pequeno existe uma diversidade enorme de crenças, né? Que são as crenças pagãs. Então, isso é só um prelúdio, tá? Então, é para quem não conhece, né? Então, é muito comum que quando as pessoas escutam um outro falar que é pagão, se associe rapidamente a anticristão. Não tem nada a ver. Não cristão tá correto, mas não anticristão. Outra coisa é que muitas vezes o paganismo ele é associado à bruxaria, né? E a bruxaria ela é uma parte dentro desse pequeno grupo de pessoas que são pessoas pagãs ou neopagãs, enfim, tem um pequeno núcleo que são os praticantes de bruxaria, né? Então também é muito comum que as pessoas olhem e às vezes enxerguem essas pessoas praticantes de bruxaria e paganismo como alguém estranho ou alguém meio, nossa, que bobo, né, acreditar nessas coisas, ou perigoso, tem muito disso. Então foram séculos e séculos realmente de destruição dessas crenças, dessas vertentes religiosas ou espirituais pré-cristãs, e que até hoje a gente vê as pessoas desrespeitando, né, as nossas crenças, a forma como a gente professa o que a gente crê. Inclusive, outro dia, tem um comentarista que eu gosto bastante de política, bem famosinho, assim, e ele tava falando, criticando a possível teocracia que a gente vai ver no Brasil, né? Espero que não, mas essa teocracia que se apresenta, essa ameaça à liberdade religiosa. Às liberdades, né? Mas também a liberdade religiosa. E aí ele disse assim sobre ter que respeitar as religiões, embora tem a pessoa que acredita em Odin, ele citou até mesmo Odin, né? E aí eu pequenininha, né, gente, eu tenho um alcance pequeno, tenho um canal pequeno, tenho um alcance pequeno. Eu comentei lá, eu falei pra ele, essa forma de se colocar também é uma forma desrespeitosa, né? Porque existem sim pessoas que acreditam, né? Que professam, que cultuam deuses antigos, inclusive Odin bastante, né? Dentro desse mundo pequeno, né? Dessa comunidade pequena, existem bastante odinistas, por assim dizer, e outras vertentes também nórdicas que sim, reconhecem, né? E até não nórdicas, né? Até sim, mais ecléticas, que claro que vão reconhecer a existência e o culto, e vão professar o culto de Odin, né? Então esse prelúdio todo é só para contextualizar que eu vou falar da espiritualidade tóxica à luz do paganismo, à luz de uma prática pagã, tá? E aí como eu, né? Então eu não falo por todo o paganismo, nem por toda a bruxaria, e eu nem quero falar, porque eu acredito que é muito diverso, né? Então cada um fale por si. Então eu queria trocar algumas coisas com vocês, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, de transformação mundial. Então existe alguns discursos assim hoje, como discursos de que a gente tem que ser luz, de que a gente a gente não pode se conectar com essa energia, né, de morte, a gente não pode se conectar com essa coisa, vamos ser leve. Ontem, inclusive, eu tava vendo a entrevista da Regina Duarte falando, né, que as pessoas estão carregando cadáveres e que as pessoas devem estar muito cansadas, né, porque a gente tá vivo e a gente tem que ser feliz, e a gente tem que cantar, salve a seleção. E aquilo me deixou mais uma vez, né, porque é uma sucessão de perplexidades, isso me deixou mais uma vez perplexa e penso que ela, ainda que não falando num tom espiritual, ela estava falando num tom social, inclusive, político,
Mas eu vejo muito na espiritualidade, nas práticas espirituais, uma visão assim, de que a gente não tem que se linkar com a morte, de que a gente não tem que pensar nisso. E veja o seguinte, assim, falando aqui de quem professa uma fé pagã, a gente se conecta com a vida e com a morte, a gente celebra e a gente honra, e muitas vezes a gente também teme a morte, né? Então, de fato, quando a gente fala de vida, a gente fala de morte. Mas, quando a gente está diante da morte, a gente não tem que negar. Então, em 2017, eu perdi a minha irmã mais nova. Então, quando ela morreu, eu fiquei assim, não, mas a gente tem que se conectar com a vida. Não, mas ela morreu, mas, a vida vai continuar. Não, porque não tem como a gente fazer isso, gente. A gente não tem como negar. E se a gente professa uma fé pagã, e se a gente é pagão, não tem como a gente fechar os olhos diante disso, sabe? Tudo bem, você pode ter os seus limites, é importante que você reconheça isso. De repente, você não tem algumas ferramentas emocionais para acompanhar, sim, passo a passo o que está acontecendo. Então tudo bem, mas assim, negar isso e dizer a gente tem que ser leve, a gente tem que ser luz, isso para mim é uma alienação completa. Isso para mim é um desrespeito. Isso para mim é não ter a menor noção de que nós somos parte desse grande todo. Então, se estão morrendo pessoas, a gente vai, não, mas eu quero aqui ser o gratiluz, eu quero me conectar com altas vibrações, porque essas doenças elas só vão pegar em quem tiver em baixa vibração. Isso não é verdade. Isso não é real. E aqui longe de mim dizer que eu não acredito que ter um alto astral faça bem para a saúde. Eu acredito nisso, eu vivo isso. Dentro da minha escola, eu tenho uma escola que é o Instituto Mãe Terra, eu dou aula de metafísica da saúde, então eu sei de tudo isso. Mas a gente não pode utilizar isso, gente, como uma ferramenta de segregação, uma ferramenta política no sentido de exclusão, no sentido de desrespeitar as outras pessoas. A gente não pode fazer isso. Porque ao fazer isso, a gente fortalece aqueles que querem ver só a morte realmente, né? Aqueles que realmente, ao negar a morte, é isso mesmo, ao negar a morte, ao negar, fechar os olhos e querer ver só a luz e a beleza, eleva. Ao fazer isso, o que a gente faz, na verdade, é fortalecer que mais pessoas morram, é fortalecer discursos de ódio, é fortalecer discursos de morte. E uma das coisas que realmente me atraiu e que me fez ser uma pessoa que professa uma fé pagã é exatamente a possibilidade de exercitar uma espiritualidade que não negue a morte, que não negue a escuridão que existe na gente. E que exatamente por não negar tudo isso, é que consegue viver em equilíbrio. Eu acho que séculos e séculos negando a nossa escuridão, séculos e séculos negando a morte, fugindo da dor, só fez com que a gente fortalecesse mais ainda a nossa dor, fortalecesse mais ainda a morte, fortalecesse aquilo que há de horrível, porque a morte em si faz parte da existência humana, né? Existir e deixar de existir faz parte da experiência humana, mas a gente não precisa fortalecer a morte como o horror, né? A gente não fortalece a morte, a gente fortalece o horror, a gente fortalece a dor. Quando a gente nega a dor, a gente fortalece ela. Eu não gosto de extremos, gente. Eu realmente não gosto de extremos, assim. Eu gosto de primavera e outono, né? Mas é o meu jeito de ser. Mas eu não gosto nem daqueles que se colocam como paladinos da luz e do amor e da... Toda vez que eu vejo discursos assim, me dá um desespero, tranca meu coração, porque eu vejo ali escondido o cidadão de bem, sabe assim, né? O cidadão de bem, aquele que não faz mal você trair sua esposa, trair seu marido, você ser desleal, se você parece ter uma moral conservadora. Eu detesto isso.
Então não importa se você tá feliz, o importa é parecer ser feliz. Não importa que você esteja bem de saúde, o importante é que você pareça ter saúde, associando ter saúde ao quê? Ser magro, ou ser bombado, ou ser jovem. Eu detesto isso, mas eu também não gosto daquela coisa tenebrosa e lúgubre, eu também não gosto disso. Eu não gosto, daquilo que é a morte, que é a escuridão, vamos fazer uma maldição. Eu também não gosto, esse é o meu jeito de ser. Porque eu acredito que a gente tá no meio, a gente transita. Mas eu não nego que às vezes a gente vá para um extremo ao outro, porque o plano em que a gente vive é um plano de movimento. Então, embora eu prefira o outono e a primavera, eu vou vivenciar o verão e eu vou vivenciar também o inverno. Então a gente vive nesses ciclos. E foi exatamente esses ciclos da natureza, esses ciclos internos e externos que me fez me apaixonar e viver o paganismo e viver a bruxaria até hoje na minha vida. Eu tenho 41 anos, eu conheci a bruxaria quando eu tinha 16 anos. Na verdade com uns 15, mas praticar mesmo foi aos 16 anos, né? Então eu não consigo entender. Embora eu entenda a diversidade, respeite a diversidade, tem certas coisas que para mim são bastante absurdas. Para mim são bastante absurdas quando a gente vê frases assim, pessoas falando assim, vai morrer quem tem que morrer, né? Porque é assim mesmo, que morra mesmo. E essas mesmas pessoas fazem um discurso de gratiluz, um discurso de fortes, que são os fortes. Então, assim, pra mim tá tudo muito doido, né? E eu entendo que tudo isso também são ciclos, né? Que tudo isso tá acontecendo e não tô aqui vivendo nesse momento, na Terra, no Brasil, à toa. Eu tô vivendo porque, de alguma forma, eu tenho que estar diante de tudo isso. Mas quem eu quero ser nesse cenário, entende? Se a gente se entende como uma alma que tem a eternidade... Espiritualmente eu acredito nisso. A eternidade é muito tempo. E eu não quero, por mais diminuta que seja a existência da minha vida aqui no Brasil, como lua serena, eu não quero passar essa vida, ter essa mancha no meu interior, sabe? Assim, como um todo. Ainda que pequena a existência da minha vida, para mim, como um todo, pensando assim no meu ser espiritual, eu não quero levar isso comigo, sabe? Então, por mais que seja mais do mesmo falar isso aqui, por menos alcance que tenha, para mim, de verdade, gente, eu não quero ficar sem falar, ficar sem fazer alguma coisa. Eu busco fazer o meu melhor nas aulas que eu dou, nos vídeos que eu faço, entre os meus dedicados, iniciados, entre as pessoas que me ouvem, entre os meus familiares. Eu procuro e busco falar sobre essas questões, porque eu não quero de verdade, eu não quero ter passado por tudo isso sem ter feito nada. Eu não quero ter vivido no Brasil de 2020 sem ter dito que eu não compactuo com isso, sem ter dito que eu sou a escuridão que se apresenta, mas eu também sou a luz. E a luz e a escuridão são polos, extremidades de uma energia que são 50 tons de cinza, como eu sempre digo, né? E exatamente por isso eu quero me colocar muito, muito, muito fortemente na posição de quem não quer professar uma espiritualidade tóxica. Sabe, tudo isso me faz pensar muito que as mesmas pessoas que se dizem super gratiluz, vamos vibrar no bem, não vamos pensar nos mortos porque estamos vivos, essas mesmas pessoas provavelmente são aquelas pessoas que, ao compreender, ao estudar a metafísica da saúde, falam para as pessoas que têm câncer que isso é mágoa. Olham para você e julgam você porque, de repente, você não está dentro de um padrão de beleza.
olham para o seu nariz, para a cor da sua pele, para o seu cabelo e vão dizer para você que isso é um sinal de tal e tal e qual desvio de caráter. As pessoas bebendo de lambroso para justificar, para falar que sabe, para falar de autoconhecimento. São as mesmas pessoas que vão dizer pra gente que tudo é você que atrai pra sua vida, inclusive justificando abuso sexual infantil. Como se aquela criança tivesse combinado alguma coisa, autorizando um aviltamento. Isso não é ser luz. Isso é justificar o horror, é fortalecer o horror. São as mesmas pessoas que dizem que questões de gênero são desequilíbrios espirituais, que questões de sexualidade são doenças, são desvios. São esses pensamentos que fortalecem o horror, que fortalecem a segregação. Então, gente, quando a gente pensa em espiritualidade tóxica, é sobre tudo isso que a gente está falando. Quem usa o autoconhecimento, não, você tem que se autoconhecer. Quem usa isso para dizer que você tem que produzir mais, que vai beber de fontes antiquíssimas, e aí coloca uma roupagem, sei lá, cosmopolita, e te coloca num monte de banquinhos, né, num monte de cadeiras para ficar berrando, para você produzir mais e mais para os outros, prometendo riqueza. Espiritualidade tóxica é aquele que utiliza de saberes nativos, adora bater um tambor, acender um pauí, queimar uma sálvia branca, sem se preocupar com as florestas que estão sendo destruídas, com as vidas desses indígenas que estão sendo dizimadas. É dizer, e daí, mas morre gente, ai, deixa esses índios pra lá. Essa mesma gente de bem, que adora botar cocar e pintar a cara, mas odeia e não pensa no indígena que está passando fome, nunca sequer ajudou uma comunidade indígena. Ai, porque dá muito trabalho, né? É a mesma gente que faz círculos de mulheres, cursos de círculos de mulheres, cobrando o olho da cara, fazendo corrente para falar da mulher maravilhosa e luz, mas que não tem capacidade, não tem a capacidade de olhar para os seus velhos, para as suas velhas. Tem um medo horrível de envelhecer. Esconde as rugas como se fosse, né, uma coisa horrível realmente. E aqui, gente, eu não tô dizendo que eu não goste, eu não tô dizendo que eu não dê cursos, eu não tô dizendo que eu não ame bater um tambor, mas é uma reflexão. Espiritualidade tóxica é isso, é quando a gente se aliena da realidade para viver o conforto sem se preocupar com aqueles e com aquelas que estão lá, mas que sem eles você não viveria todas essas maravilhas deliciosas da sua espiritualidade. É ser bruxo, é ser bruxa e compactuar com visões que matariam você na primeira oportunidade, que diz pra você que você tem que se calar, aceitar ou então desaparecer. Então, gente, eu não tenho como me pensar como um ser eterno sem olhar
para minha vida atual, sem olhar para minha existência com 41 anos vivendo no Brasil de 2020. Fica quieta. É difícil às vezes vir aqui e fazer um vídeo sobre, sei lá, um livro. Não dá para eu vir aqui só para colocar vídeos falando em como é que você deve fazer para ser uma bruxa. Se eu tivesse que falar para você como ser uma bruxa, eu diria, acorda! Eu diria, acorda para tudo isso que está acontecendo. Eu te respeito, mas acorda, desperta para tudo isso que está acontecendo. Então é isso, gente. Ufa, foi mais para desopilar o fígado, sabe? Foi mais para colocar para fora tudo isso que eu tô sentindo. Eu poderia enumerar várias outras coisas. E eu não me eximo. Eu não me eximo da minha posição, não. Inclusive de viver certa hipocrisia. Mas eu acho que eu tenho que vir aqui falar. Eu acho que todo mundo devia falar. Eu acho que a gente tem que acordar para isso que tá acontecendo. E acordar, despertar, se iluminar, tudo isso é olhar para a realidade. É viver a realidade, o que está acontecendo. Negar a morte é fortalecer o horror. Era isso que eu tinha para dizer para vocês.